Gente, boa tarde. Muito obrigada pela presença de todos. E eu gostaria muito de agradecer vocês a terem aceitado o nosso convite para assistir a Masterclass da Sandra Canjo, que vai ajudar muito nós nessa questão de validação do diploma aqui nos Estados Unidos. Além de agradecer ao Danilo, que abriu as portas da LGW para a gente aqui em Nova York para poder fazer esse evento. Muito obrigada, Danilo, pela parceria junto com o Grupo Mulheres do Brasil. Então, eu gostaria que você também viesse aqui para poder falar um pouquinho do grupo para a gente. Bom, muito boa tarde a todas. Eu costumava falar a todas e a todos, mas hoje quase que a todas mesmo. É um prazer muito grande estar com o Grupo Mulheres do Brasil, aqui dentro da LBV de Nova York, que é um sonho, né, que Eliane e eu temos falado já há bastante tempo, desde quando a gente começou a falar na mudança do nosso escritório do outro endereço para cá, era uma vontade nossa ter um espaço multiuso para que servisse ao propósito de realização de workshops, atividades educacionais, promoção da empregabilidade, né, de capacitação profissional da nossa comunidade, né? Então é um espaço que está a serviço, né, da nossa comunidade, e parceiros como o Grupo Mulheres do Brasil sempre nos honram muito com sua presença e com tantas iniciativas que fazemos juntos em prol dessa comunidade brasileira. Eu lembro até que a própria Luísa Trajano, quando esteve com a gente no início do ano, ela falava isso. Ah, Danilo vai abrir esse novo espaço, temos que botar lá atividades do Grupo Mulheres do Brasil. E estamos aí cumprindo, então, com essa visão, e espero que seja a primeira de muitas, porque realmente há muitas, não só oportunidades, mas também existe uma grande necessidade, muitas pautas sociais necessárias que precisam ser discutidas, precisam ser apresentadas. E a nossa comunidade, graças a Deus, é formada por pessoas de muitos talentos também. Então, quando a LBV, ou o Grupo Mulheres do Brasil, né, se propõe a fazer uma atividade, a gente está, na verdade, conectando talentos, conectando pessoas. Então, a gente tem uma Priscila, por exemplo, arquiteta belíssima, que é responsável pelo espaço tão bonito que a gente está aqui visitando hoje pessoalmente, vocês, ou a gente tem pessoas com diferentes talentos, né, com diferentes capacidades, que podem compartilhar com o próximo. Então, tanto o Grupo Mulheres do Brasil como a LBV são um espaço de oportunidade para esse compartilhamento e essa ponte de solidariedade. E eu queria agradecer também a Sandra, que eu a conheci hoje digitalmente, né? Sandra, tenho ótimas recomendações aí de você, vamos aprender juntos e que a gente possa, né, como brasileiros, com esses talentos que às vezes foram formados lá no Brasil, que a gente possa realmente oficializar, formalizar essa transferência, essa transição, né, o chamado técnico, essa equivalência, para que a gente possa também fazer uso disso de maneira formal e continuado aqui nos Estados Unidos. E é sobre isso, né, que estamos aqui reunidos. Então, mais uma vez, obrigado, Eliane, obrigado, Priscila, por estarmos juntos. Em nome de toda a nossa equipe da LBV aqui de Nova York, damos as boas-vindas a todos vocês e uma excelente conferência. Obrigada, Danilo. E agora, para falar um pouquinho sobre o Grupo Mulheres do Brasil, a gente convida a Eliana Garcês. Oi, pessoal, boa tarde a todos. Obrigada por todos os que estão aqui presentes, prestigiando o nosso evento. E, mais uma vez, obrigada, claro, LBV, Danilo. A gente é parceiro há tantos anos, já fizemos tanta coisa boa, né? E agora esse espaço de vocês aqui é um presente para a gente, é um presente mesmo. E vamos continuar fazendo. A nossa comunidade precisa da gente, e a gente vai sempre buscar essas oportunidades de ajudar. Para quem não conhece o Grupo Mulheres do Brasil, o Grupo Mulheres do Brasil foi fundado em 2013 pela Luísa Trajano, já citada aqui, e um grupo de mulheres, e que decidiu deixar trabalhar pela sociedade brasileira através do protagonismo feminino. Elas criaram
definiram várias causas para começar a trabalhar, e que a gente chama de comitês, e fizeram um primeiro núcleo em São Paulo. A partir dali, foi crescendo, foi aberto um Franca, Recife, Fortaleza, e espalhou pelo Brasil inteiro. E depois, em 2016, um grupo em 2017, um grupo em Lisboa, resolveu abrir o primeiro núcleo internacional, claro, com o apoio da Luísa. Hoje a gente tem 155 núcleos nos 5 continentes, em 22 países, e 130 mil mulheres inscritas. Aqui em Nova York, a gente atende o nosso núcleo, atende os estados de Nova York, Nova Jersey, Connecticut, e o nosso foco, né, a gente tem assim, 5 áreas que a gente foca bastante, que é o combate à violência contra a mulher, que a gente já fez muita coisa juntos, inclusive. A gente tem empreendedorismo e carreira, que é hoje o que a gente está fazendo aqui para criar ferramentas, né, tanto para os novos negócios, como para as novas carreiras, para fazer a carreira. Direitos e benefícios do imigrante, para levar informação para o imigrante, saúde e cultura, que trabalha a parte de saúde mental e a língua do português como língua de herança, e o Comitê de Artes, que ajuda os artistas brasileiros na região. Temos 3 comitês de apoio também, que já estou falando isso para ver se alguém se anima, quiser ser voluntária, já vem para a gente, que é a parte de comunicação, a parte de eventos e a parte de dados e métricas. Então, é com muita alegria que a gente está hoje aqui inaugurando, né, esse espaço aqui, junto com a nossa ocupação desse espaço aqui, junto com a LBV. Espero que vocês aproveitem muito, porque a Sandra, que está aqui, né? Oi, Sandra, tudo bem? Oi, minha querida. Muito obrigada pela sua disponibilidade para vir ensinar para a gente tudo isso. Aliás, eu vou ser uma das que vou me beneficiar, porque eu não consegui fazer a minha validação do meu diploma. Então, agora vamos ver se dá certo. Então, pessoal, aproveitem muito e vamos começar para valer agora. Vai lá. Agora que a gente aqui já falou um pouquinho da LBV, apresentamos a LBV e apresentamos o Grupo Mulheres do Brasil. Muito obrigada, Danilo, novamente, por abrir o espaço para nós. Também gostaria de agradecer a nossa fotógrafa, Vanessa Carvalho, por estar aqui registrando o evento. Eu gostaria agora, então, de fazer um agradecimento especial à Sandra, que foi quem nos trouxe até esse projeto e aceitou o nosso convite em participar junto com o grupo. Então, muito obrigada, Sandra. Ela está fazendo essa masterclass lá da Flórida para nós. E eu estou falando um pouquinho da nossa convidada especial, Sandra Arcanjo. Ela é formada em Administração e Marketing, com especialização em Gestão de RH. Mais de 25 anos de experiência em desenvolvimento humano em corporações. Brasileira, como corporações brasileiras, como o Boticário. Há 6 anos, atua na área de educação superior para brasileiros que residem nos Estados Unidos e atualmente é sócia da MS Education, empresa que assessora profissionais e estudantes no processo de validação e equivalência de diplomas brasileiros nos Estados Unidos. Sandra, muito obrigada. Agora a voz é toda sua. Que bom, que bom, que bom. Eu agradeço assim profundamente o convite, e como eu sou exibida, se não me convidaram, eu vou, entendeu? Porque eu sou bem exibida, eu me enfio, porque projeto bom a gente tem que estar junto. Então, hoje nós estamos aqui, assim, eu posso falar por mim, né? Estar aqui com vocês, para mim, é um presente. É um presente porque a gente poder contribuir para que essa força feminina ela se empodere cada vez mais, que ela ocupe o seu espaço
mas no estilo que a gente merece, que a gente tem, né? E se eu puder contribuir, não tenha dúvida, eu sempre vou estar em projetos como estes. E hoje a gente vai falar de um tema que é um tema assim, importante para a gente estar cada vez mais próximos, a gente vê, nós escolhemos esse país para poder viver, e quando a gente fez essa escolha, a gente entende que esse país ele tem muito para nos dar. E às vezes a gente acha que só a gente que pode dar, ou que ele pode só nos favorecer. Mas nós, como profissionais brasileiros, eu vou mostrar, não, vou provar para vocês que a gente tem uma capacidade imensa de gerar e produzir riqueza para esse país. E ele já está observando isso, ele já está identificando isso. Então, hoje aqui, não tem aqui a Sandra, que é a dona da verdade, eu só quero aqui compartilhar com vocês um pouquinho do que a gente foi lá e pesquisou, buscou, compartilhar a nossa experiência. São hoje, mais de 150 casos que nós tivemos das mais variadas áreas, e nós sabemos de tudo? Claro que não, né? Porque cada caso é um caso, cada pessoa tem uma história, e o processo que torna ela elegível para exercer a profissão dela aqui, também é único, né? É claro que à medida que a gente vai se habituando com algumas formas, vai nos dando uma expertise para encontrar mais atalhos, buscar mais atalhos, o que torna o processo mais fácil, o que torna o processo possível. Mas aqui eu já quero dizer a vocês, é possível vocês fazerem esse processo sozinhos? Sim, é possível, tá? É claro que a gente tem uma organização para poder seguir, e é isso que eu quero mostrar para vocês. Como que eu me organizo, como que eu pego aqui aquele diploma que está lá bem empoeiradinho, começa lá a limpar, passa um paninho nele, assopra a poeira, e você vai ver que ele pode te dar, muitas vezes, aquela, entre aspas, alforria que muitas vezes a gente busca quando a gente olha lá na frente, aonde a gente vai estar avançando numa idade, onde atividades que hoje a gente desempenha, talvez ela não vá conseguir, ou melhor, a gente não vai conseguir suportar essa atividade, porque o próprio esforço físico pode ser um fator limitante. E às vezes a gente acaba ou engavetando aquele diploma, ou imaginando que a gente não pode ter uma outra profissão que nos dê uma qualidade de vida bacana, ganhando um salário justo, e exercendo uma profissão que não seja essa que eu estou fazendo hoje. Isso eu não estou fazendo em nenhum momento assim, o que você faz hoje não deve ser, ou que não faz sentido para você. Muito pelo contrário. Eu honro todas as profissões, e são elas que nos trouxeram até aqui. E eu acho que são elas que estão dando voz para a gente enxergar mais a longo prazo, tá? Então, assim, se deixar eu fico conversando até dizer cheiro. Isso que não tem café, imagina se tiver café e pão de queijo aqui. Aí fica pior ainda. Então, pera lá. O que eu quero fazer, então? Eu vou dividir com vocês uma apresentação que eu fiz. Eu gostaria, assim, eu só preciso entender de vocês como que vai ficar a dinâmica das perguntas. Eu gosto que façam perguntas, é importante, mas talvez para a gente, como a gente tem uma organização de tempo, eu vou dar uma sugestão, e se vocês entenderem que pode ser diferente, a gente pode mudar, tá? A minha sugestão é que, à medida que vocês tiverem as dúvidas, vocês vão anotando. E aí, o que a gente faz? Eu faço toda a explanação, toda a apresentação, e pode ser que aquela dúvida eu consiga responder 1 ou 2 slides à frente. Se caso eu não tenha respondido, ao final a gente abre para perguntas, e aí vocês podem malhar, eu não sou Júlia, mas vocês podem me malhar, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu fazer aqui um share da minha tela. Aqui, acho que agora entrou. E aqui eu já vou colocar... Opa. Só um minutinho, por favor. Pronto. Eu acho que foi essa a pergunta que me motivou a abrir a MS Education, tá?
porque a cada 10 pessoas que eu encontrava, 11 falavam para mim: sabe que o diploma é válido nos Estados Unidos? Será que realmente eu posso utilizar o meu diploma aqui? E eu acho que antes da gente falar se ele é válido ou não, eu acho que é importante a gente olhar o movimento do agora, né? Um agora que é um pouco árido para nós, não tenha dúvida sobre isso, nos coloca no estado de alerta, nos coloca, às vezes, no momento de até apreensão. Mas o que a gente tem que entender é o seguinte: os Estados Unidos, ele só é o que ele é por causa dos imigrantes. Isso é ponto. Eu não vou aqui trazer estatística, eu não vou, que eu poderia dar uma palestra só sobre isso, mas não é o ponto. Mas eu gostaria que cada um de vocês colocassem claramente na mente e no coração de vocês: os Estados Unidos, ele só é o que ele é hoje, graças ao imigrante. O imigrante forma essa nação. O imigrante, ele auxilia para que essa potência que ele é hoje. Então, não vai mais existir imigrantes aqui, e deixar de existir imigrante aqui, fatalmente, os Estados Unidos, ele vai estar ocupando uma outra posição que não é essa que ele ocupa hoje, tá? E aqui eu vou falar para vocês sobre o ponto de vista de mercado de trabalho, para a gente construir essa ideia, se o imigrante ele é relevante para a gente ou não. Então, aqui eu vou falar muito sucintamente, porque o nosso foco não é falar do mercado, mas eu preciso passar por isso para dar a chancela a vocês, o objetivo final do nosso bate-papo hoje. Então, um retrato muito rápido do mercado profissional dos Estados Unidos. E para eu falar desse mercado, eu trouxe uma única manchete, uma única reportagem, uma mensagem que veio da Forbes e foi publicada hoje, tá? Eu não estou falando de um mês atrás, não estou falando de um ano atrás. Eu estou falando hoje, dentro do contexto que a gente vive, da situação que a gente vive. O Trump está aí, todo mundo está aí, a gente muitas vezes um pouco ressabiado, o que nós vamos acontecer com a gente, o que nós vamos fazer. Então, vamos olhar essa reportagem, tá? Essa reportagem diz o seguinte: Forbes está dizendo que 19 milhões de oportunidades, 19 milhões, eu não estou falando 1.000, não estou falando 100 mil, eu estou falando 19 milhões de oportunidades serão abertos entre 2023 a 2033. Nós temos aí 10 anos, e desses 10 anos, a gente ainda tem 8 para a gente poder construir, ok? Nós estamos falando que nós temos muitas oportunidades aqui nos Estados Unidos. Por quê? Porque é um sistema de prestação de serviço. É um sistema que hoje oferece mão de obra para o mundo, só que ele não é capaz de produzir toda essa mão de obra. Vou dar um exemplo para vocês muito claro. Hoje, vou pegar um veterinário. Tá? Se tiver um veterinário aqui, eu vou pegar você como exemplo. Quantas instituições de ensino americano hoje oferecem o curso de veterinária nos Estados Unidos como um todo? 30. Quantas instituições de ensino só no estado, sei lá, vamos pegar só o estado de São Paulo, Rio e Belo Horizonte. Quantas instituições de ensino de qualidade? Não estou falando aquelas que simplesmente dão o diploma para aquelas que dão ensino de qualidade. Só nesses 3 estados tem muito mais. Então, quando a gente olha para isso, e cada vez mais vem chegando pessoas para cá, cada vez mais esse mercado pulsante, ele vem trazendo novas pessoas aqui para viver, para trabalhar, para criar e prosperar aqui. Então, fatalmente, esse sistema, se ele não tiver coberto por profissionais, ele vai colapsar. E não é só na área de veterinária, não é só na área da saúde, é na área da tecnologia, é na área de gestão.
Então, aqui, para vocês terem uma ideia, eu trouxe aqui um panorama. As principais oportunidades que hoje essa mesma Forbes coloca para a gente é o seguinte: quais são as áreas que vão ter um crescimento significativo? Olha aqui. Desenvolvedores de software. Ou seja, claro, você tem aí uma inteligência artificial crescendo, se desenvolvendo, a gente está numa pontinha só do fiozinho digital, tem muita coisa ainda para se descobrir, para entender, para trabalhar, para desenvolver. Então, a área de tecnologia da informação. Olha a área da saúde, gente, nós estamos falando de 46,3% até 2033. E é uma profissão que nós estamos falando aqui, estou trazendo um salário uns mais, outros menos, né? A depender do estado, pode variar. Eu estou dizendo que tem aqui mais de 50% de profissionais, e hoje os Estados Unidos não oferecem um número de instituição de ensino que forme essas pessoas no tempo em que a população realmente consiga absorver esse serviço. Aqui eu vou pular para a área corporativa, porque tecnologia da informação, saúde, corporativo, isso eu extraí da Forbes, dentro daquela mesma reportagem, onde ele fala que a gestão nas áreas corporativas. O que é gestão? Eu sou um gerente de RH, sou um gerente de finanças, eu sou um gerente de logística, eu sou um gerente de marketing comercial. Aqui, 26%. Ele está aí com uma promessa de aumento, uma projeção de crescimento. Estou falando de salário que pode chegar a $120 mil. E aqui eu trouxe a educação, que não foi a Forbes que trouxe isso, mas os consulados vêm fazendo um trabalho massivo para buscar pessoas que tenham interesse em se qualificar, em se licenciar como professores, para dar aulas de português. Por quê? Porque o brasileiro está vindo para cá. Antes todo mundo era hispano, adoro os hispanos, mas só que agora tem os hispanos, tem os brasileiros. O brasileiro hoje já está tendo uma expressão significativa. Não vou muito longe. O grupo de mulheres do Brasil, vamos pensar em 10 anos atrás, vamos pensar em 20 anos atrás, nós tínhamos uma expressão como essa? Tínhamos a condição de ter uma expressão como essa? Não. Então, por que hoje está aqui? Porque você tem massa para poder olhar para esse tipo de iniciativa e se absorver dela, né? E fazer parte dela. Então, hoje, junto a isso, eu preciso criar uma estrutura. E se a gente for parar para pensar, hoje, inclusive, os latinos, de um modo geral, eles são muito mais organizados do que a gente, no sentido de prover infraestruturas e brigar por essas infraestruturas. Vou dar um exemplo. Nós temos aqui mais de 5 ou 6, seguramente, 6 universidades latinas que estão aqui em solo americano, oferecendo cursos na língua nativa. E ainda, tá? Porque essa bandeira eu estou levando. Nós vamos ter aqui uma universidade que vai ter sua segunda língua como português. Se não tiver, gente, eu troco de nome, entendeu? Mas que vai ter. Eu tenho certeza. Viu, Cláudia? Não, mentira. Vai ter sim, vai ser Sandra Campos meu nome. Bom, dentro desse caminho, quando a gente olha para essas oportunidades, então, assim, aqui eu trouxe, como o nosso tempo é muito curto, não é esse, eu só trouxe um highlight de oportunidades. E para fechar essas oportunidades, é muito importante que a gente olhe para a gente tem valor, a gente olha, nós aqui brasileiros, eu adorei essa foto que eu trouxe, porque essa foto mostra quem nós somos. Nós somos aquele que frita o peixe olhando o gato. Olha aqui a foto. Ele não podia dar lá fechadinho fazendo o trabalho dele, não. Ele está com a mãozinha lá, fazendo dele e olhando do outro. Por quê? Porque nós somos assim, nós somos inquietos, nós somos multitask. A gente não tem problema. A gente define a nossa forma de atuar como de um americano. Eu tive a oportunidade de falar para uma empresa americana, ele falou assim, eu adoro contratar brasileiros,
Aí eu falei assim, então me dê um exemplo, por quê? O que você acha de diferente? Ele falou assim, eu perguntei a ele, o que você acha de diferente? Eu falei assim, eu vou te falar com um exemplo. Se eu hoje derrubar o meu copo no chão e derramar água, eu tenho certeza que um americano ele vai procurar quem é a pessoa responsável por isso para poder limpar esse chão. E que não está errado, está certo. Porque ele vai pensar que ele pode se machucar, que isso talvez esteja no escopo do trabalho dele, mas ele vai ter um nível de preocupação. O brasileiro, ele vai tentar achar o pano, se não tiver o pano, ele vai pegar o papel higiênico, se não tiver papel higiênico, ele vai dar um jeito de secar e depois ele vai querer saber quem é essa pessoa. Isso somos nós, né? E aqui a gente está dizendo o seguinte, ó, número de contratações, mais de 1.200 empresas americanas contratam trabalhadores brasileiros, representando um aumento de 46,9% em relação ao ano anterior. Então, a gente não tem valor? Nosso diploma tem certeza que não tem validade aqui? Áreas de atuação, contratações abrange vários. Área de tecnologia, engenharia, educação, serviços. Também tem os serviços mais operacionais, mas também tem os serviços corporativos. Nível de escolaridade que ele coloca aqui. 3.500 brasileiros foram contratados por empresa nos Estados Unidos, sendo que 32 possuíam nível superior. O que eu quero dizer? Hoje, eu honro todas as profissões, foi o que eu falei. Só que antes nós estávamos muito restritos em achar que nós éramos muito bons para o serviço de cleaning, de babysitter, de construção, e que nós somos bons mesmo, graças a Deus, a gente sabe fritar o peixe, olhar o gato, correr, atender a porta, subir a passarinho, mas a gente também é excelente biólogo, a gente também é excelente engenheiro, médico, fisioterapeuta, pedagogos. Então, agora a gente precisa mostrar para essa sociedade que a gente consegue não só fazer esse trabalho muito bem feito que nós fazemos, mas também outros, né? E é por isso que a gente, sim, vai olhar para isso hoje e falar, espera aí, esse meu diploma realmente tem validade? E aí eu acho que eu nem preciso responder, né? Então, acho que agora eu vou fazer só como pro forma a resposta, que é sim. Eu acho que o que eu mostrei atrás, ele qualifica, justifica, ele autoriza, ele chancela tudo aquilo que nós temos a capacidade de fazer. Então, agora eu me sinto assim, o céu é o limite, nós estamos num outro patamar de possibilidades, a gente precisa saber aproveitar isso, tá? E o nosso diploma, ele não é só válido aqui nos Estados Unidos. Então, a primeira coisa que eu gostaria que a gente tirasse essa crença que diplomas brasileiros só vale no Brasil. Ele vale em qualquer lugar do mundo. Por quê? Se ele tem um selo de reconhecimento do órgão que regula a educação do seu país de origem, ele é válido. O que nós precisamos muitas vezes é fazer uma equiparação. Nós temos que fazer uma tradução que eu chamo de tradução semântica, que eu vou entender o seguinte, o que é igual no meu país e que é igual aqui nos Estados Unidos, para que a gente pode dar um match, para que a gente possa combinar, e a partir daí você me oferecer, ou você me qualificar no mesmo título que eu tenho, ou até mesmo no mesmo curso em que eu me formei. Mas, se qualquer brasileiro que tem um curso reconhecido no MEC, que é o Ministério de Educação e Cultura, que está lá, a chancela, sim, o seu diploma é muito válido em qualquer lugar aonde você vá, tá? Como que você pode utilizar, então, esse diploma que você não está no Brasil? De que maneira que eu vou fazer isso? Aí, sim, você vai realizar equiparação ou equivalência do seu diploma no país onde você deseja atuar. Nesse caso, eu vou dar o foco, obviamente, aqui nos Estados Unidos. Como que eu faço essa equiparação? Eu sempre falo que é uma tradução semântica, ou seja, o que é igual lá no seu país, o que é igual aqui, e eu vou juntar, entendeu? Então, assim, quando eu faço a tradução, eu só vou buscar o que é igual.
o sistema educacional dos Estados Unidos, ele é diferente. A formação acadêmica aqui, que vai desde o elementary school e que vai até a university, ele tem uma configuração, uma trilha de conhecimento, que ele formata essa trilha diferente do Brasil, tá? Isso quer dizer que a gente aprende menos ou que a gente aprende mais? Não. Eu estou dizendo que a gente aprende diferente. Então, o que eles precisam é juntar isso. Como que eles vão juntar isso? Eles vão juntar por meio de 3 quesitos essenciais. O primeiro quesito é a equivalência de notas. A nota que se tirou lá, A, B, C, D, ou 1 até 10, eles precisam transformar essas notas numa média que ele chama de Grade Point Average. O que é isso? Eles criam um sistema onde cada coisa que você estudou e que a nota que você tirou, eles fazem um cálculo. E aí é que a gente vê que tem... Aí a gente já começa a ver que o formato ele é diferente. No Brasil, o índice de aproveitamento acumulado, o coeficiente de rendimento acadêmico, que é a mesma coisa, o que ele faz para dar uma equivalência de notas? Você fez lá o curso de administração. Dentro de administração tem História da Arte 1, tá? História da Arte 1, ele tem 20 horas e você tirou uma nota C, exemplo, ok? Quando os Estados Unidos vai olhar para isso, ele vai dizer o seguinte, então, História da Arte, eu tenho aqui? Sim, eu também tenho. A História da Arte, eu preciso ter 20 horas. Eu preciso ter 20 horas. Mas qual que é o índice geral? O índice geral é essas 20 horas, mais a nota que você tirou, só que aqui ele adiciona uma outra coisa. Cada disciplina tem pesos diferentes. Então, a depender se essa História da Arte tiver um peso 2, ela já começa a ter uma forma de ser olhada aqui diferente do como é olhada no Brasil. Invalidou o diploma? Não. O que ele está dizendo é que em alguns momentos você pode ter créditos insuficientes para equiparar o teu curso aqui, mas jamais para dizer que o seu título de bacharel, de licenciado, ou de doutor ou de mestre, ele não tem validade. Quando os Estados Unidos vai dizer isso? Quando o teu curso não for reconhecido, quando você, de fato, apresenta algumas universidades que suprimem as horas necessárias para um currículo acadêmico consistente, seja aqui, seja em qualquer lugar do mundo. Aí sim, nem aqui, nem em qualquer lugar do mundo isso não vai ser aceito, tá? Bom, primeiro item é fazer a equivalência de notas. Qual que é o próximo quesito que eles vão avaliar? O número de horas, que no Brasil é hora e aqui são créditos hora. Por quê? Lembra que eu falei daquele peso? Então, se eu tenho a disciplina A, B e C, que no Brasil são 20 horas para cada uma, aqui nos Estados Unidos, essa disciplina A, B e C pode ser que a disciplina B tenha um peso maior do que a A e que a A tenha um peso maior do que as outras duas, ok? E isso pode dar um roteiro diferente na construção dos créditos. E uma outra coisa importante é a equivalência de titulação. Mundialmente, se tem uma organização de um número de horas que você precisa ter para que o seu título ele tenha um enquadramento de um curso tecnológico, que são aqueles cursos de 2 anos, que aqui nos Estados Unidos chamam de Associate Degree. Você tem o curso de licenciatura, bacharelado, que tem as mesmas composições de horas, que são cursos de 4, 5 anos, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é aquilo que eu estudei no Brasil, ele tem a mesma equivalência de titulação? Aí eu já vou dar uma primeira dica para vocês. Nos cursos tecnológicos, licenciatura e bacharelado, nós conseguimos ter a mesma titulação. Lembrando que aqui nos Estados Unidos não existe a licenciatura,
tá? Não existe esse título de licenciatura. Eles enquadram tudo como um bachelor, ok? Quando você olha para o curso de pós-graduação e MBA, aí a gente só precisa tomar um pouquinho de cuidado. O que é MBA no Brasil não é a mesma coisa aqui nos Estados Unidos, ok? Os Estados Unidos, MBA, para eles, é um curso de mestrado que tem uma titulação que ela finaliza como stricto sensu. Tudo que é lato sensu, ele está como um certificate program. Então, ou seja, ele não qualifica para ser um mestrado. Então, Sandra, se eu fiz um MBA lá no Brasil, eu fiz 3 MBAs, não vai ser um mestrado aqui? Não, não vai ser um mestrado aqui. Ele vai ser qualificado como um programa certificado lato sensu, mesmo porque, se você olhar o seu MBA, ele vai estar escrito que é um lato sensu. Isso é um ponto importante para vocês olharem, tá? E aí, quando você tem um mestrado no Brasil, e aí você tem os masters, que é o MBA, o Science, o Financial, todos eles, ou o Master in Arts, todos eles têm a mesma configuração de mestrado, tá? E aí, o doutorado seria aqui o PhD, que ambos escritos sensu. Essas nomenclaturas, elas têm a mesma equivalência. Mas, Sandra, se elas têm a mesma equivalência, então, para algumas profissões que a gente vai ver lá na frente, eu posso usar o meu mestrado do Brasil? Mais ou menos, tá? Que aí a gente vai chegar lá e vai entender o porquê. Então, se eu junto esses 3, aí sim eu consigo fazer a minha equivalência. Qualquer empresa pode fazer isso? Eu mesmo posso fazer isso? Pode. Inclusive, tem simuladores na internet. Escolar é uma delas, que você coloca tudo lá, ela te dá de graça. Mas isso tem validade? A depender do que você vai fazer, não. Se eu quero estudar, se eu quero trabalhar, ou se eu quero imigrar, ou se eu quero fazer um licenciamento, eu preciso submeter essa documentação a agências que tenham credenciamentos importantes. Então, para você entender o seguinte, se eu tivesse meu diploma americano e fosse para o Brasil, quem vai tomar conta disso? Quem vai fazer esse processo é o Ministério da Educação e Cultura. Ele é soberano sobre essa prática e ele tem lá as instituições que possam realizar esse processo de equivalência para um diploma de americano ou qualquer de outra nacionalidade. Aqui nos Estados Unidos, como é que funciona? Existem 2 órgãos que são reconhecidos pelos Estados Unidos, e quando eu falo pelos Estados Unidos, pelas instituições de ensino sérias e de qualidade, pelas empresas que têm uma reputação e que hoje buscam profissionais e solicitam esse processo de equivalência acadêmica, de todos os boards que são os conselhos de classe das profissões regulamentadas, eles optam que essas agências sejam credenciadas dentro desses 2 órgãos. E dentro desses 2 órgãos, tem um que ele é mais relevante ainda, que é esse daqui, que é o NACES, tá? Esse National Association. Essa é a marca que está assim, Sandra, eu quero fazer a validação do meu diploma. Você tem que, primeira coisa, vai lá entrar no site da NACES e você vai ter a relação das empresas, que aqui eu trouxe algumas para que você possa identificar. Se ela não estiver na NACES, eu opto que você busque aquela que esteja aqui dentro. Ah, Sandra, mas ela é muito mais cara, a outra me cobra 80, essa aqui me cobra 180. Sim, porque ela é credenciada, por isso que ela vai te cobrar esse valor. E isso que vai te abrir portas, é isso que vai te dar a condição de você fazer os seus processos, seja para estudar, seja para migrar, trabalhar ou se licenciar. E a outra também é a ICE. As 2 são os órgãos que regulamentam, que parametrizam, que chancelam essas agências de evaluation, tá? Então, diferente do Brasil, que ele é concentrado no governo, aqui não.
são empresas descentralizadas e que você faz a prestação, a contratação de serviços. Dica importante: a depender do que você vai fazer, cada uma tem a sua especificidade. Vou dar um exemplo para vocês. Essa empresa aqui, que é a ECE, ela é a principal agência de evaluation mais reconhecida e solicitada quando profissionais da área da saúde, quem são esses profissionais? Médicos, dentistas, psicólogos, que queiram fazer o seu processo de licenciamento, essa é a empresa mais indicada para isso. A UES também pode fazer? Pode fazer, mas essa é a mais indicada, tá? Ah, Sandra, eu sou enfermeira, eu quero fazer. Essa já não é mais indicada, porque ela tem um segmento próprio, ela tem uma definição específica, tá? Muito bem. Peguei lá a agência, então eu sei que agora quem faz são essas agências que são credenciadas principalmente pelo NACES, que eu posso procurar, e aí o que eu faço com isso? Agora é o momento de você começar a fazer o processo. Primeira parte desse processo, fazer o reconhecimento da autenticidade dos documentos, apostila de AIA. O que é essa apostila de AIA? É uma convenção que se criou, que é onde ele cria uma cartilha que, se todos os documentos de alguns países se juntaram, então Brasil e Estados Unidos estão juntos, né? E tem outros, Portugal, e tem outros países também. Quando eles criaram uma cartilha e que quando você submete qualquer documento, não só o acadêmico, e ele verifica se ele está dentro dessa cartilha, ele é um documento que ele tem veracidade, ele tem autenticidade, tá? Os Estados Unidos solicitam isso para a gente? Hoje não mais. Quem solicita isso para a gente? É mais o Brasil, tá? Quando você quer fazer o processo inverso, você precisa fazer um apostilhamento de AIA. Então, por exemplo, Sandra, eu vou voltar para o Brasil. Cansei dos Estados Unidos, estou levando meus filhos fizeram high school aqui e eu quero ir embora. Então, não saia deste país sem antes fazer o apostilamento dos documentos dos seus filhos, tá? Não saia, porque isso vai ser imperativo para que você possa registrar o seu filho, seja no ensino médio, no ensino fundamental 2, principalmente, tá? Então, aqui, Sandra, eu preciso ter um teste de autenticidade? Você vai precisar, porque os Estados Unidos ele vai exigir um teste de autenticidade, mas ele vai ser um pouquinho diferente, onde a apostila de AIA não tem a necessidade. Então, nós vamos pular para o segundo passo. Preciso traduzir os documentos? Precisa. E essa tradução não é feita pelo ChatGPT, não é feito pelo Google Translate, você tem que ter um tradutor certificado aqui nos Estados Unidos ou um tradutor juramentado no Brasil, tá? Então, como que você sabe que ele é um tradutor juramentado? Quando ele está credenciado, pela junta comercial do estado onde ele mora, tá bem? Então, peguei aquele documento, então o que eu preciso? Eu preciso traduzir e eu preciso realizar equivalência. Volto para o primeiro passo. Sandra, se eu não tenho a autenticidade dos documentos pela apostila de AIA, como que eles vão atestar a autenticidade? Ele atesta por 2 formatos. Quando você solicita a sua universidade que coloque toda a sua documentação no envelope lacrado. E quem lacra não é você. Quem lacra é a universidade. Porque se você lacrar, você perde a veracidade, a autenticidade de que foi a universidade que encaminhou diretamente. Ok? Uma outra forma, que agora as coisas, graças a Deus, vão se evoluindo, muitas daquelas agências que eu citei anteriormente, eles já aceitam os documentos de forma eletrônica. Só que tem que ser da instituição de ensino que você estudou
diretamente para a agência que você selecionou, tá? Então, essa é a forma que ele substituiu o apostilamento de AIA, desde que esse documento vá direto para a universidade, ok? Muito bem. Quando é preciso fazer isso? Quando você vai estudar, quando você vai trabalhar ou quando você vai imigrar. Essas são as únicas maneiras, esses são os principais objetivos que você precisa. E tem gente que vem aqui e fala assim, Sandra, eu quero fazer a minha Academic Evaluation, mas para quê? Porque se um dia eu precisar, eu já tenho. Então, se um dia você precisar, você faz. Você não precisa fazer de forma desnecessária. Não é um diploma, tá, gente? Que a gente pendura na parede. Isso é um documento que te dá a condição de você fazer uma outra ação. Ele faz parte de uma etapa, ok? Bom, aqui, eu vou colocar aqui para vocês, não vou seguir exatamente essa ordem, mas eu vou falar desses 3 itens, porque o estudar e trabalhar, ele é muito mais simples. Mas eu quero focar aqui, ó. Somente a equivalência é o suficiente para estudar ou atuar profissionalmente nos Estados Unidos? Em alguns casos, sim. Para estudar, a equivalência é uma das etapas tranquilamente. Mas para trabalhar, em alguns casos, a gente precisa entender que a equivalência é uma das etapas desse processo. E para vocês entenderem isso, eu criei uma matriz aqui, para a gente compreender um pouquinho a mente da sociedade americana, tá? Tudo aqui, ela está pautada no quê? No impacto que você pode gerar na sociedade. Então, se a sua profissão ela tem um alto impacto, ela vai ter mais etapas a serem cumpridas para que ele possa atestar ou mitigar o máximo possível que você incorra em algo que possa gerar uma fatalidade, tá certo? Então, quanto mais impacto você tem, maior vai ser a sua complexidade. Então, por exemplo, quando eu olho para um professor, ele tem um impacto? Ele tem um impacto. Mas é um impacto alto? Não. Se comparado a um médico, não. Mas ele tem um impacto? Tem. Se comparado a um engenheiro? Não. Porque o engenheiro ele pode destruir um prédio, tá certo? Um médico, ele pode matar legiões de pessoas. Num pequeno erro de procedimento, tá certo? Mas um professor, ele também pode desvirtuar, ele também pode dar informações equivocadas para uma sala de aula. Então, ele tem um impacto? Ele tem um impacto. Da mesma maneira que no Brasil nós temos os conselhos de classe, e por que elas exigem? Elas existem. Existem justamente para isso. Para a gente poder mitigar ou para a gente poder controlar o máximo possível o impacto que aquela profissão pode gerar dentro do seu ambiente profissional. E aqui é a mesma coisa. Então, todos que a gente vai ver lá, nós vamos ter reflexo aqui. Eles têm divisões diferentes, mas não muda. Então, o que eu quero dizer? Se eu tenho um alto impacto, então aqui, ó, alto impacto e alta complexidade, o que eu vou precisar? Primeiro, já vou estar enquadrada numa profissão regulamentada, porque eu preciso de regulamentos. Há um board que me orienta a prática desta profissão. Então, a validação de diploma é uma das etapas do processo. Então, além disso, além da validação, aí sim, mais do que fazer uma equiparação acadêmica, você vai validar todas as disciplinas que você tem para saber se você tem créditos suficientes para atestar que o título que você tem lá no Brasil e o curso que você diz que você fez lá, ele tem total aferição aqui no modelo americano. Então, ele vai fazer uma validação que vai de todas as disciplinas que você vai cursar. Complementação de classes. Vamos supor que aqui você ficou com créditos insuficientes. Gente, quando que a gente fica com créditos insuficientes?
do que eu vejo em 2 momentos. Ou quando você quer exercer uma profissão, que aqui, essa profissão, você só ganha esse título quando você faz um doutorado. Vou dar um exemplo, um fisioterapeuta. Não existe aqui nos Estados Unidos um curso de graduação de fisioterapia. O que tem aqui são em níveis de mestrado e doutorado, que você faz uma outra formação, e aí você vai fazer um plano doutoral. Você vai fazer um programa doutoral. Quando você faz isso, é humanamente impossível que uma graduação do Brasil e de qualquer lugar do mundo vai ter a mesma equivalência de um doutorado. Então, por isso que você vai ter algumas disciplinas que você precisa cursar. E ainda digo que são algumas, tá? Então, aqui é que se faz necessário complementos de classe. Um outro exemplo, eu sou uma pedagoga, eu fiz 3 anos de formação de pedagogia. Aqui nos Estados Unidos, ele não aceita os 3 anos, ele aceita os 4 anos de pedagogia. Então, a gente entende que os créditos que você tem, nem são as horas que você tem, são insuficientes para que você possa ter o título aqui de pedagoga. Ele pode até reconhecer a sua titulação de bacharel, mas ele não vai conseguir reconhecer que você tem essa mesma formação de pedagogia como se estivesse no Brasil. Então, aqui, quanto maior impacto, eu vou precisar de fazer complementações de classes. Outras profissões, além de eu estudar, eu tenho a minha formação, mas eu preciso ter um mestrado, porque o mestrado que me dá a chancela. Em outros casos, somente um doutorado que me dá a condição de exercer o título que eu tenho. Vou dar um exemplo. Sou psicóloga no Brasil. Eu fiz lá os meus 5 anos de curso e eu posso já ser uma profissional credenciada lá no CRP e eu vou fazer os meus estágios e eu posso começar a trabalhar. Aqui não funciona dessa forma. Se você quer ser aqui uma psicóloga, você tem que fazer um doutorado aqui nos Estados Unidos. Sandra, eu já tenho doutorado, então você tem que fazer um pós-doc aqui, porque só dessa forma que ele te confere o título de psicólogo. Mas, Sandra, eu só quero fazer atendimento clínico. Então, você pode se enquadrar como um terapeuta, que é o Mental Health Therapist. E, neste caso, você ainda precisa fazer um mestrado aqui. Sandra, eu tenho mestrado e doutorado no Brasil. Então, você vai ter que fazer o estágio. Por quê? Porque ele entende que esta profissão é uma profissão de alto impacto para a sociedade, então ele vai atestar de tudo quanto é forma se realmente você está pronto para atuar aqui nos Estados Unidos. Outro aspecto, estágios e residências, proficiência do idioma e os exames nacionais e estaduais. Então, quanto maior o meu impacto, mais requisitos eu preciso atender, atestar e provar para essa sociedade que eu consigo estar ok em cada uma delas. Agora, eu tenho aqui um alto impacto, mas aqui ele é um alto impacto, só que ele é menos complexo. Depois eu vou plotar para vocês quais são as atividades, as profissões que se enquadram, tá? Então, essa daqui é o máximo de risco que a gente vai ter. Aqui é o médio risco que eu vou ter, aonde eu já começo a tirar algumas coisas. Então, tem a validação acadêmica, pode ter ou não complementação de classes. Ao invés de ter outras titulações, me fala as horas de exercício prático que você pode fazer aqui, outras do Brasil. Em alguns casos, pode haver a proficiência do idioma, exames nacionais e também estaduais, tá? Aí aqui, agora, áreas que a gente oferece baixo impacto, mas ele tem alta complexidade. Mas o que é essa alta complexidade, gente? Então, o que eu estou dividindo? Tudo que é profissão regulamentada, ela sempre vai estar no impacto alto ou médio. Profissões não regulamentadas, elas vão estar no baixo impacto ou em baixa complexidade. Então, aqui, o que eu tenho? Uma equiparação acadêmica funciona e as certificações tá ok. E aqui,
Quando eu não tenho risco nenhum, às vezes eu não preciso nem fazer uma equiparação acadêmica. Sandra, quer dizer que eu não preciso nem fazer uma equivalência do meu diploma? Não precisa. Por que você não precisa? Porque você não será medido pelo teu canudo. Você não será medido pela tua formação educacional, e sim pela sua experiência. Exemplo disso, profissionais da TI. Isso não quer dizer que você não possa fazer uma graduação, muito pelo contrário, porque quanto mais graduação você fizer, mais você será reconhecido aqui. Mas como porta de entrada, não há necessidade. Então, vamos entender. Para eu atender esses requisitos, quais são as profissões que oferecem hoje alto impacto e alta complexidade? Médicos e veterinários, dentistas, nutricionistas, psicólogos, terapeutas e advogados. Lembra que aqui eu dividi, ó, psicólogos e terapeutas. Por quê? Porque o psicólogo ele vai precisar de um PhD e o terapeuta, um master, já resolve a vida dele. Tá certo? Os advogados têm que fazer. Aqui eu não coloquei, tem os farmacêuticos, que também entram dentro desse mesmo caminho. Mas o que eu quero dizer para vocês, Sandra, então, assim, ó, eu não vou fazer mestrado, eu não vou fazer... eu não vou dar conta de fazer um doutorado aqui nos Estados Unidos. Existem outras atividades. Existem outras áreas dentro dessa área que você atua, dentro desse grande escopo de atuação, que você pode se experimentar utilizando toda a sua experiência e a sua formação. Aquelas que oferecem menor complexidade, engenheiros, arquitetos, contabilidade, fisioterapeutas, enfermeiros, assistentes sociais, pedagogos e profissionais e professores. O que eu quero dizer? A complexidade, elas são diferentes, tá? Aqui eu estou vendo que tem alguém que colocou uma pergunta para mim, eu não consegui ler. Eu vou pedir para você anotar no finalzinho, você me faz essa pergunta que eu vou responder, tá? Então, aqui, engenheiros arquitetos, ele tem um nível de complexidade que é diferente do pedagogo, mas ambos ainda eles se tornam menos onerosos se comparados das profissões que têm alta complexidade, tá? Aí aqui, profissões não regulamentadas, tá? Então, por exemplo, todas aquelas profissões que eu atuo em âmbito corporativo, tá? Então, marketing, comercial, publicidade, propaganda, comunicação, gestão de RH, o design que não seja comercial, que se for residencial, todos eles estão enquadrados nas profissões não regulamentadas. Então, muitas vezes o que você precisa fazer, quanto mais certificações você fizer, melhor vai valorar o seu currículo. É imperativo você fazer a sua acadêmica Evaluation para poder trabalhar? Não, não é imperativo. E aqui, ó, profissões que não precisam de nada disso, que eu acabei de falar. Administração, RH, os gestores de um modo geral. Sandra, então, se eu sou um administrador, não preciso fazer isso de maneira alguma, vou entrar numa empresa, não preciso nem fazer, posso mostrar o meu currículo do jeito que está mesmo, melhor, o meu diploma brasileiro. Pode. Mas o que eu acho que fica mais adequado para você é que você, pelo menos, apresente uma documentação que quem está te contratando consiga entender o que está sendo entregue para ele. Por que isso? Além de ser educado, né, que eu sempre falo que isso também é um modo de educação, se você quiser pleitear uma vaga internamente, obrigatoriamente você precisa apresentar um documento que tem os mesmos parâmetros que os nativos possuem. Então, se eu quero ter uma nova vaga, se eu quero pleitear um novo salário, então esse documento vai ser útil. Então, por isso que eu falo, não economize o seu tempo, ou melhor, economize o seu tempo já fazendo isso agora, ok? Eu sei que fica fervilhando a cabecinha de vocês, eu tenho certeza disso, eu consigo ver algumas fumacinhas saindo por aqui, entendeu? Mas aí, no final, a gente vai respondendo as dúvidas que vocês tiverem. E precisa assentar aí as informações, tá? Então, aqui eu trouxe algumas
alguns casos que nós tivemos de uma menina, uma querida, ela queria entrar para uma vaga na área de tecnologia da informação, mas eu acho que na época ela queria fazer marketing. E ela participou de um processo seletivo. Desculpe, aqui, ó. Foi contratada para gerenciar a logística de um armazém em Pompano Beach, para uma companhia líder de mercado em solução de stage em casas de luxo. Então, quando ele entrou, e olha só, o que foi pedido para ele? Ó, a empresa de RH, o RH da empresa solicitou que o diploma fosse apenas traduzido. Mas ele não queria entregar ele só traduzido. Ó, me manda só, faz uma tradução aí, me manda o seu diploma. O que muitas vezes as empresas falam, não, me manda só a tradução. Invista um pouquinho mais e coloque no parâmetro para ela entender que aquilo que você fez no Brasil tem a mesma validade aqui. É mais um ponto que você tem, que foi o que ele fez, tá? E hoje, graças a Deus, que além dele estar empregado, o salário dele, que antes, naquela época, era 90, hoje já está 120. Então, já ganhou aí mais um degrau, tá? Aí eu tenho essa outra pessoa, ela tem hoje o green card dela, então ela tem interesse em atuar na área de enfermagem, como RN, que é o Registered Nurse, nos Estados Unidos. Ela fez um curso técnico no Brasil e, ao fazer a equivalência, deu a titulação de Associate Degree. E, às vezes, nem isso, porque isso ela fez de uma forma equivocada, tá? Por isso que você precisa buscar uma agência NACES, porque quando ela fez isso daqui, deram para ela um Associate Degree, ela foi lá para ser contratada, eles pediram uma nova avaliação, ela fez conosco. E aí deu que ela tem ainda um curso, um high school técnico, mas é um high school que é realmente um high school técnico. E ela ficou muito desapontada, né? Porque ela não conseguiu ocupar aquela posição, porque colocou ela num outro patamar. Então, por isso que é muito importante vocês buscarem empresas sérias para fazer esse tipo de coisa. Mas, nesse caso especificamente, se ela não tivesse um Associate Degree, e se ela tivesse um bacharel na área de enfermagem, uma das etapas do processo seria a equivalência acadêmica, porque, além disso, ela vai ter que passar por provas, a depender do estado que ela for escolher, ela vai ter que fazer um TOEFL. Por exemplo, aí, em Nova York, para enfermagem, você não precisa fazer o TOEFL, mas eles só aceitam um único tipo de agência, não aceita mais que uma. Então, você tem que entender cada estado, porque cada estado possui as suas próprias legislações. Isso eu esqueci de falar, e eu acho que é fundamental a gente olhar para isso. O que serve na Flórida não necessariamente vai servir em Montana, que não vai servir em Nova York. Em alguns casos, eles podem ter acordos. Então, o que você fez num estado pode servir para o outro, a depender da profissão e o tipo de licenciamento que você fez, tá? Aqui, agora, eu coloquei 2 exemplos para vocês, para a gente pensar como que ela pode trabalhar aqui. Um por meio de um licenciamento e um outro no ambiente corporativo, ok? E para estudar? Para estudar, ela só precisa fazer uma equivalência acadêmica. Minha sugestão para vocês, todas as vezes que vocês forem fazer a validação do seu diploma, equivalência do seu diploma, se eu quero fazer para fins de licenciamento, você tem que colocar lá na agência que é para fins de licenciamento. Se é para fins de educação, você tem que colocar que é para fins de educação. Por quê? Uma coisa não serve para outra. O fato de você ter o licenciamento... eu fiz a minha equivalência para ser uma licenciada na área sei lá, na área de... Não consigo lembrar aqui Eu fiz um Academic Evaluation para ser uma licenciada na área de engenharia e agora eu quero usar essa mesma Academic Evaluation para ser uma
eu quero estudar, quero fazer um mestrado. Você tem que solicitar uma nova avaliação, porque aqui os Estados Unidos, ele entende uma coisa, outra coisa. Tá? Então, é importante que vocês estejam cientes disso, para que vocês... eu tenho essa Academic Evaluation, isso vai servir para tudo. Ele pode servir para vários objetivos, mas você precisa avisar e ele vai direcionar isso para os órgãos corretos, ok? Para imigrar é o mais comum e é o mais simples que existe. Muitas pessoas que falam, Sandra, quando eu vim para os Estados Unidos, eu fiz a minha Academic Evaluation lá na minha empresa que fez o meu processo de migratório, vou usar esse para poder estudar. A depender de onde você for estudar, ele não vai aceitar. A depender do que você fosse licenciar, ele também não vai aceitar. Então, é importante que você olhe que nem sempre aquilo que você fez lá para você imigrar, ele tem todas as informações que são necessárias para você dar continuidade ao seu estudo ou até mesmo para que você possa fazer o seu processo de licenciamento, tá? Por enquanto, tá ok aqui. Eu quero fazer o seguinte, eu vou dar uma parada aqui, porque senão vai ficar muita coisa, que a gente já falou um monte de coisa, né? A cabeça já deve estar 2 vezes maior do que quando chegou. Eu quero saber se a gente tem dúvidas. Agora é o momento de... Vamos fazer aqui uma pausinha de dúvidas para a gente poder conversar e saber se tem algum ponto importante aí que a gente precisa discorrer. Eu não gosto quando as pessoas ficam mudas, eu fico bem chateada. Porque parece que assim, ou ninguém entendeu nada, a Sandra ficou falando um monte de coisa que eu não sei nem o que ela está falando, entendeu? Ou está tão chato, ela tem que parar logo, então não vamos fazer nenhuma pergunta que ela vai embora logo. Poxa, gente, eu não sei qual das duas que eu estou enquadrada, então. Eu estou ficando preocupada. Não tem nenhuma dúvida mesmo? Então, eu vou seguir. Peraí. Pode ligar no microfone. Você está ouvindo? Estou ouvindo. Então, Ele fica daqui, ó. Você vai me ver aqui. Tá bom. Eu vou ler para você as perguntas que estão no chat. Tá, ótimo. A primeira, para publicitários, somente o Master também é suficiente? Você nem precisa do Master, tá? O seu bacharel é o suficiente que te elege. Lembra que eu falei? Atividades corporativas. Todas as atividades que você está no ambiente corporativo, não há necessidade de licenciamento. Agora, mas sabe, então quer dizer que o Master está associado a um licenciamento? Não. O que eu estou dizendo é que você não precisa do Master para que você possa desempenhar a sua atividade. Agora, se você tiver um Master, entre eu, Sandra, que fiz publicidade e propaganda, e não tenho um Master, e você que tem um Master, quem que você acha que vai ser mais competitivo? Você, ok? É diferente do Brasil, que o Brasil, os títulos que nós temos, dá uma sensação que a gente tem os títulos mais para uma ostentação do que realmente uma oportunidade de trabalho, tá? E aqui é exatamente ao inverso. A estrutura curricular, ela exige que você estuda para que você tenha, para que você se destaque, e tenha méritos por isso. Então, por isso que algumas profissões só com mestrado, outras profissões só com doutorado. Não é para medir que você sabe mais ou menos. É imperativo que você e todos que queiram ocupar este lugar estejam no mesmo teor de igualdade. Espero que eu tenha dado a resposta, tá? Mais uma pergunta. Sim, vamos lá. Já que varia muito dos estados, onde podemos coletar essa informação correta? Eu não sei. Mas aí me ajuda a entender o seguinte, você fala variar dos estados... E você falou que vale em Nova York, não vale em Montana. Ok. Então, assim, a primeira coisa que você precisa é entender... Essa pessoa que falou, eu podia ser até mais específica,
Fala qual é a sua formação, eu consigo identificar, porque em alguns casos, o que eu vou falar aqui não é uma regra, entendeu? Vai depender da sua profissão, entendeu? Então, vou dar um exemplo. Se você... Foi a mesma pessoa que te perguntou sobre publicitários, então imagino que seja essa profissão. Para publicidade e propaganda, essa regra... Isso, publicitária. Então, Kelly, publicidade, uma vez que você faz a sua equivalência acadêmica, que tem reconhecimento, lembra que eu falei? Reconhecimento NACES. Vai lá no órgão da NACES, escolha uma e faça uma Academic Evaluation. Ela tem validade nacional, tá? Nacional. Ok? Porque ela não tem um board que regula. Agora, eu sou um advogado. O advogado, as regras que orientam a prática de direito aqui nos Estados Unidos, é igual? É como publicidade e propaganda? Não. Cada estado possui a sua regra. Então, se você quer atuar aqui na Flórida você tem que voltar para a escola. Obrigatoriamente. Agora, se você for para a Califórnia, se você for fazer a prova do bar, é o suficiente para que você possa ter sequência. E ainda estou dizendo que aqui na Flórida, para você ver como que a construção é diferente. Quem pode ser advogado no Brasil? Quem fez direito. Ponto. Quem pode ser advogado aqui nos Estados Unidos? Filósofos, historiadores, tem uma outra... Tem antropólogos. Se eu tenho esta formação em filosofia, principalmente filosofia, antropologia, até pedagogia, eu posso ser elegível para ser um profissional da área de direito? Sim, você pode ser elegível. Por quê? Porque ele é em nível de mestrado, ele não é em nível de bacharel. Então, o que ele vai ver? Se os créditos que você precisa ter para você seguir para um mestrado de direito, que você estudou, se você tem esses créditos, você está elegível para passar por um processo de seleção para fazer um mestrado, que é o LLM, que é o mais conhecido, tá certo? Agora, eu não tenho os créditos necessários. Então, você vai ter que voltar para uma escola e adquirir esses créditos. Isso é regra para todo mundo? Isso é uma regra que você pode se servir nacionalmente. Sandra, mas eu quero atuar na Califórnia. Com o que eu tenho, é possível? Com o que você tem, é possível. Eu só tenho o bacharel. Você vai lá, só que você vai ver em que nível que você vai atuar. Não são em todas as áreas que você tem o direito de atuação, porque aí você vai precisar do mestrado, mas você vai fazer a prova. Fez a prova, passou na prova, você é uma pessoa que pode trabalhar aonde você pode trabalhar na Califórnia. Não é que você fez lá que você já pode trabalhar em Michigan, na Flórida, Massachusetts. Não, você tem que atender aquelas regras estaduais, porque você está trabalhando ali naquele estado, ok? As licenças são estaduais, salvo algumas que você pode fazer, o multi-estado, como a gente fala, e não são todas as áreas que você tem a condição de fazer isso, ok? Espero ter respondido. Mais alguma? Sim, a próxima, eu acho que até você já respondeu. A outra pergunta era se advogado precisa de master. Imperativo, tá? Se eu quero ter uma liberdade de atuação aqui nos Estados Unidos, é fazer um master. E depois do master, Sandra, eu estou isento, fiz o master, pronto, acabou. Não, da mesma maneira que você tem que fazer o AB lá no Brasil, você vai fazer o bar aqui, né? E aí faz isso e ainda estadualmente você tem que fazer uma prova do estado, para que realmente você esteja alinhado às normativas daquele estado, ok? A Kelly levantou a mão.
Deixa eu só expor a última Sandra, pergunta. vocês conseguem me ouvir? Eu queria perguntar mais uma coisa, porque eu sou formada em publicidade no Brasil, eu tinha aplicado para um master aqui nos Estados Unidos, e para ser aceita no master, eles precisaram só da tradução do meu diploma e da relação das minhas notas. Mas então, caso eu não quisesse fazer o master, e como você tinha falado, eu poderia só fazer essa equivalência. Então, basicamente, eu tenho duas formas, né? Se eu não quiser fazer master, eu faço essa equivalência do meu certificado, do meu diploma, e caso eu queira aplicar para o master, porque eu não tenho certeza se todas as universidades, eles só aceitam se só a tradução é suficiente ou se foi essa universidade em específico que eu tentei aplicar. Não sei se ficou confusa a minha pergunta. Entendi. Tem 2 pontos aqui que eu acho importante a gente ter clareza, tá? Para a área de publicidade e propaganda, para você atuar em qualquer empresa aqui, você pode atuar com o diploma que você tem de bacharel. Você não precisa apresentar o master para você fazer isso. Você pode participar de vários processos seletivos, e é claro, quando você fala que você quer fazer um master, é que você quer valorar, você quer colocar no andar de cima a tua competitividade, colocando um master no seu currículo, tá certo? Importante, quando eu for buscar uma instituição de ensino para eu ter um outro título, não diferente do Brasil, você vai ter universidades de A a Z. O que é muito importante você saber quais são os requisitos que ela está te solicitando. Isso é um ponto para saber, porque normalmente as universidades, elas sempre vão pedir para você um GPA, porque o processo de seleção aqui é um processo mais integrativo, tá? Então, ela vai pedir qual que é o número do GPA que você tem. Ela vai querer ter um academic evaluation, porque ela precisa saber se aquilo que você estudou, inclusive tem um nome específico que ela solicita, que é o academic evaluation course by course, ou seja, disciplina a disciplina, porque ela quer entender se o plano de ensino que você estudou lá no seu país de origem tem compatibilidade com o plano de ensino aqui. Isso não quer dizer que a própria universidade possa ter a sua própria academic evaluation, tá? Então, Kelly, no seu caso, esta empresa, esta instituição de ensino, pode ser que ela tenha, dentro da estrutura dela, que ela recebe muitos estrangeiros, pode ser isso, ela criou in-house um programa de academic evaluation. Ah, mas ele é acreditado nesses? Não, mesmo porque ela não está comercializando isso. E sim, ela só está criando parâmetros para que ela possa aceitar você dentro dos padrões americanos, tá? Então, eu devo dizer para você, quando ela fala que só a tradução é o suficiente, porque isso serve para ela especificamente. Ela fez a equivalência. Agora, lembre-se que o valor que você paga aqui, de mensalidade, de tuition, enfim, não é um valor barato, né? Então, eu sugiro a você também, Kelly, que olhe o outro lado. Veja esta instituição, se ela é uma instituição accredited, ou seja, que ela tenha acreditações. Porque uma universidade que não tem acreditações, ela não tem valor de mercado. Então, você vai fazer, é como se você fizesse uma universidade, lá no Brasil, aquela universidade que fica em Quixeramobim e que ele faz tudo online, e, na verdade, o professor faz a prova para você, entendeu? Então, assim, é uma faculdade que todo mundo sabe que ela é, todo mundo, eu falo assim, eu tenho canudo, mas as melhores empresas ou as melhores posições, nem de longe vai buscar ou vai considerar você num plano de recrutamento e seleção, porque o que você está apresentando é de baixo teor,
Eu não conheço a universidade, eu só estou dizendo aqui os critérios que, se eu estivesse no seu lugar, eu iria eleger, porque da mesma maneira que as instituições criam critérios para eleger a gente, para estar na universidade, nós devemos fazer o mesmo. Então, a gente precisa entender os reviews que ela tem, o quanto que ela é acreditada, tá certo? Porque isso dá a você a estrutura, ou até mesmo se ela tem programas que ela faz com outras instituições, e quais são essas outras instituições? É importante que a gente olhe esse entorno, eu chamo de integrativo, né? Para que a gente possa estar também trazendo valor para o nosso currículo. Espero ter te respondido, Kelly. Sim, muito obrigada, Sandra. Oi, Sandra. Sim, acho que a moça que falou sobre direito, inclusive, ficou com mais uma dúvida. Tá. Bacharel de direito, eu, como bacharel de direito, consigo validar o diploma? Como bacharel de direito, consegue. Você pode pegar o seu diploma, você vai lá no órgão NACES, e você vai lá e você vai ter o seu diploma e vai estar dizendo assim, ó, eu confiro a Maria que ela tem uma mesma equivalência de titulação que é de bacharel, e no seu país de origem, esse bacharel, ele é de direito. Entendeu? Ele vai dizer isso. Então, você consegue validar. Ou ele pode até falar, esta profissional, ou esta pessoa, eu confiro que ela tem uma equivalência de bacharel, e esse bacharel são de estudos na área de... Eu esqueci o nome, tem um nome específico, me fugiu aqui, que é o estudo da área de direito. Mas isso te dá licença? Não. É isso que a gente tem que entender, tá? Ter a equivalência do seu diploma, eu atesto que academicamente você está ok aqui. Mas você não tem a licença para trabalhar nessa área. Você ainda precisa ter aí alguns degraus para você galgar para que você possa ser uma profissional licenciada. É isso que a gente tem que dividir. Ok? Espero ter respondido. Tem a última pergunta aqui, cursei administração e agora quero atuar na educação aqui. O que tenho que fazer? Cursar uma pós na área? É sempre bom. Mas mais do que isso, a minha sugestão, você quer trabalhar na área de educação como professor, pelo que eu estou entendendo, né? Se você opta em ser um professor, você já está qualificado a iniciar o seu processo de licenciamento. Porque, da mesma maneira que eu falei para você, que um profissional da área de direito, ele pode ser um profissional, ter uma licenciatura de história, ele pode ser um antropólogo, ele pode ser a mesma coisa para um profissional da língua portuguesa aqui. Você pode vir de qualquer área, claro, que existem áreas que são mais palatáveis, mas todas elas são aceitas. Por quê? Porque eles vão fazer testes com você para aferir a sua proficiência, tanto no português quanto no inglês. Tá? Então, você faz o seu acadêmico. Agora, o que é imperativo? Imperativo que você tenha uma graduação em nível de bacharel. E todas as nossas licenciaturas têm uma equivalência, porque licenciatura e bacharel, eles têm uma mesma configuração educacional. Melhor dizendo, eles têm a mesma estrutura educacional com objetivos diferentes. Um é mais na prática, no show da vida, e o outro é mais no sentido conceitual de dar aulas, tá? Então, mas ele tem uma mesma estrutura acadêmica. Então, e aqui nos Estados Unidos não tem essa divisão, e é por isso que ele pode se enquadrar perfeitamente. Então, você pode começar já, se você quiser. Inclusive, você entra no board de educação e lá você vai ter
autoexplicativo. Inclusive, para aqueles que quiserem fazer isso, eu vou deixar com um grupo de mulheres do Brasil, esse vai ser meu presente, tá? Porque eu quero ver um monte de gente falando, ensinando todo mundo a falar português. Quero chegar em Nova York e não falar nem mais inglês. Já pensou que legal? Até a Estátua da Liberdade vai falar com a gente em português. Olha que delícia. E eu fiz um trabalho aqui muito bacana, onde a gente fez um suporte para as pessoas que têm interesse em fazer a sua validação do seu diploma para ser professor de português. Então, eu fui no board de educação, e esse board de educação, é claro, eu vou entregar para vocês conhecerem o processo, só que ele é da Flórida, tá? Então vou fazer melhor. Já que é para a gente dar presente, a gente tem que dar presente direito, né? Igual presente de igreja. Eu vou fazer o seguinte, eu vou buscar as regras do board de educação aí de Nova York, o meu presente para vocês é mandar para vocês, que eu tenho certeza que aí vai ter, um vídeo que eles fazem com passo a passo, e a gente coloca uma legenda para aqueles que talvez tenham um pouco mais de dificuldade para entender, porque às vezes tem termos alguns técnicos, a gente faz uma legenda em português, e aí vocês vão ver o passo a passo, tá? Eu já vou disponibilizar, sem problema nenhum, mas seria a título de conhecimento, porque tem que fazer o depara para saber se tem alguma coisa adicional do estado de Nova York, tá? Mas aí para vocês conhecerem como é que funciona. Mas, seguramente, o seu título é super elegível. Tá bom? Mais alguma pergunta? Não tem mais perguntas agora, você pode continuar. Então, tá bom. Então, agora, o que eu quero separar, tá? Para que a gente possa aprofundar um pouquinho mais, porque aqui eu dei um en passant, né? Como eu falo. Eu coloquei para vocês de uma forma bastante ampla como que a gente poderia hoje fazer um processo de validação dos nossos diplomas. Então, agora eu separei um pouquinho para algumas áreas especificamente, tá? Então, por exemplo, se eu tenho a área de educação, então, a área de educação, de um modo geral, e aí eu estou falando professores, o professor de português especificamente, por que eu faço essa diferença? Porque esse professor de português, ele pode vir de outras áreas, né? Por isso que eu faço essa diferença. O pedagogo, essa área de educação, o mais importante que você tem que fazer é vai no board que orienta a prática dos professores. Então, você vai lá, todos eles têm Board of Education New York City. E lá você vai dizer que você é um profissional estrangeiro. E aí ele vai te dar o passo a passo do que você tem que fazer. Isso que eu gostaria de contratar com vocês. O fato da fulana que fez não quer dizer que o que ela fez reflete no que você tem que fazer. Tá? Então, assim, eu sempre brinco, pau que dá em Chico nem sempre vai dar em Francisco. Então, o ideal é que você busque a orientação, não é naquela pessoa que está bombando na internet, não é aquela que está dizendo, vem agora, que em um mês você já vai estar trabalhando, em um mês. Desconfie, pelo amor de Deus, esmola demais o santo, vai desconfiar, então a gente também tem que fazer a mesma coisa. Então, assim, Estados Unidos, ele pode até ser bobo, mas burro, definitivamente ele não é. Porque se ele for burro e é uma potência do que é, imagina se ele fosse, então, inteligente. Olha isso, eu não sei o que ia acontecer, Deus ia ficar pequeno, né? Então, assim, a gente tem que entender um pouco que as pessoas falam aquilo que a gente quer ouvir, né? Então, um exemplo disso que me chamou muita atenção ultimamente foi daquele menino de 14 anos, que é um pastor,
e que ele está na internet? Estava, né? E bombou a internet, né? E ele falava com tanta veracidade, com tanta verdade, que eu tenho certeza que ele acreditava em tudo aquilo que ele mesmo falava. Ele acreditar nele, para mim, não tem problema nenhum. Agora, a gente acreditar, que eu comecei a falar assim, meu Deus, onde é que nós estamos? Onde é que nós estamos? Aonde que a gente está colocando as nossas crenças, né? Então, assim, vamos tomar cuidado com aquilo que o outro fala. A gente deseja tanto algumas coisas. Eu quero tanto ter um coelhinho azul que daqui a pouco eu estou começando a ver o cavalo como coelhinho azul. E não é, gente. Cavalo dá coice, coelhinho não dá, né? Então, assim, desconfie dessas práticas. Vai em órgãos oficiais, busque instituições sérias. Como que você vê essas instituições sérias? Ela coloca prova no seu Instagram de que de fato ela faz. Ela é convidada para fazer lives. Olha, eu aqui, eu sou séria. Entendeu? Você acha que hoje uma empresa como essa, que tem essa reputação, vai chamar uma pessoa que tem o mínimo de preparo? Não pode. Então, assim, é importante que a gente olhe para isso. Esse é o primeiro ponto, tá? Órgãos oficiais, vá buscar pessoas sérias de credibilidade, e pessoas sérias de credibilidade não é que tem milhões de seguidores, não, porque isso pode ser comprado, tá? Você tem outras formas de você identificar isso. A partir desse momento, cria aí um roteirozinho para você identificar quais são os itens que você precisa atender. Então, neste caso, para os professores, a depender do estado, vai ser exigido para você um academic evaluation, isso nacionalmente. Em alguns estados, vai ser exigido para você um teste de proficiência da língua. Em alguns estados, você vai precisar ter um Social Security Number para você iniciar o processo. Em outros estados, para você finalizar o processo. Invariavelmente está associado para que você possa obter a sua licença total, porque você sempre entra com uma licença provisória e depois você vai para a licença plena. E aí, neste caso, você vai ter que ter um Social Security Number para você realizar as suas provas, tá? Então, é um processo que envolve 3 etapas. Academic Evaluation, você tem que ter, em alguns casos, o TOEFL para medir a proficiência da língua e realizar as suas provas, tá? Sandra, já tem o mestrado, pode economizar algumas etapas. Sandra, já tenho doutorado, pode economizar mais algumas outras. Sandra, eu não tenho crédito suficiente, pega sua pós-graduação e junta. Quando você junta a pós-graduação, ela soma créditos para você. Então, tem formas de você fazer isso, tá? Bom, esse é um ponto. Vamos pensar agora a área de engenharia de um modo geral, ok? A área de engenharia, existe um órgão específico que atende nacionalmente à validação do diploma, tá? Sandra, todo engenheiro tem que fazer validação de diploma? Não. Porque se ele for trabalhar na área corporativa, lembra que eu falei, área corporativa eu não preciso fazer. Agora, se ele precisa ser um responsável técnico, ele tem que fazer a validação. Eu sempre indico que ele faça a validação no órgão que foi criado pelos boards de engenharia, que é a NCS, tá? Vocês vão ter com vocês, ao final aqui do nosso encontro, não sei se as meninas já falaram, e se eu estou me adiantando, vocês me desculpem, vocês podem puxar minha orelha depois, mas eu vou disponibilizar para vocês, por meio do Grupo de Mulheres do Brasil, um e-book. Acho que tudo que eu estou falando aqui vai ter lá o passo a passo, tá? Não de todas as áreas detalhadamente, mas ali vai dar um norte para que você possa se orientar. Então, e lá você vai ver que tem algumas agências que são específicas para determinadas profissões, que é o caso dos engenheiros. Os engenheiros, a depender do estado, ele precisa ou não fazer a prova, tá? Se ele não fizer a prova, ele tem que ter uma outra coisa, que é a experiência. No mínimo 12 anos de experiência. Se você tem 12 anos, 15 anos de experiência, em alguns estados, ele vai dizer o seguinte:
eu não preciso que você faça a prova, a primeira prova, que é uma prova mais básica. E aí você começa a trabalhar, mas não com título de engenheiro. Eu sei que você é um profissional da área de engenharia. Por quê? Porque você precisa ainda apresentar 3.600 horas de exercício prático da profissão aqui nos Estados Unidos, para que você consiga, de fato, exercer a profissão aqui e ainda passar por mais algum conjunto de prova. Então, vamos lá. Engenheiro é validar o seu diploma, de preferência na Agência Nacional, que é a NCS. Tem outras, vocês podem buscar outras, mas que seja credenciado pelo board. Eu faço o Academic Evaluation. Fiz o Academic Evaluation, eu vou computar as minhas horas que eu fiz lá do Brasil, porque eu tenho experiência lá do Brasil. Aí eu vou computar as horas. Só que dessas 3.600 horas, ele só pega parte, ele não pega 100%. Então, você vai, sei lá, talvez 20%, 30% daquelas horas. Sandra, eu tenho doutorado. Aí você vai ter mais condição ainda de fazer esse processo mais curto, porque o doutorado te economiza quase 1 ano de prática do exercício. Está vendo como é que é legal? Não é ostentar, é usar isso de forma estratégica os seus caminhos. Dentro desse caminho, você tem que fazer uma prova, tá? Mas vamos pensar assim, ó. Eu fiz o meu Academic Evaluation, qual que é o próximo passo? Eu tenho que fazer uma prova. Quando eu não faço essa prova? Quando eu tenho muita experiência, a depender do estado, eu posso trocar essa prova pela minha experiência. Mas, invariavelmente, eu tenho que fazer essa prova. Com essa prova e mais o meu diploma, eu já consigo trabalhar? Já consegue. Sandra, em quanto tempo? Tem clientes meus aqui que em 6 meses ele estava trabalhando. Só que ele sentou e estudou para poder fazer a prova. De primeira. E aí ele já começa a trabalhar. Por quê? Porque ele precisa fazer 3.600 horas em solo americano. Isso, eu não vou ter que carregar pedra. Não sei se ele carrega pedra, mas ele tem um salário hoje de $100 mil ano. Entendeu? Não vejo que ele carrega pedra. Mas ele tem um título, ele tem a profissão, o título, a licença, quando ele passa por essas 3.600 horas e ele faz um segundo conjunto de provas. Aí sim, que é o Performance Engineer. Aí ele já é um profissional 100% licenciado, tá? O que eu penso que a gente podia fazer? Como eu acho que às vezes se torna um pouco mais oneroso, porque às vezes eu posso estar falando de profissões que nem de longe as pessoas que estão me ouvindo têm essas profissões. E de repente eu acabo ocupando um espaço que de repente você que está aí, você, minha profissão é tal, será que ela vai falar? Então, o que eu penso? Veja o que vocês acham. Lá no nosso e-book, a gente tem lá um caminho que vocês podem se orientar de acordo com as profissões. E aí, eu queria saber de vocês se tem alguma profissão daqui, das pessoas que estão aqui, que eu já poderia falar, porque aí eu consigo ir mais direto ao ponto. E aí eu consigo atender a necessidade das pessoas que estão aqui. O que vocês acham? Eu adoro conversar com vocês. Parece coruja. Falar não fala, mas presta uma atenção que é uma beleza, tá vendo? Olha lá. Oi, você está ouvindo? Tá. Tô. Então, as que puseram aí foram as que já tinham feito a pergunta para você, na parte de direito, administração. Tem uma última aqui que também está administradora e trabalha com marketing. E aí a pergunta dela é que ela está no Brasil e se ela quisesse tentar uma oportunidade aqui, qual era o melhor caminho? Encontrar uma empresa que seja sponsor, precisaria da validação do diploma. Então, eu acho que é importante ela se orientar com um profissional que possa auxiliá-la no aspecto imigratório. Existe hoje alguns vistos que você consegue com ou sem sponsor.
e que te dão a possibilidade, a depender do visto, de você ter um green card. Então, mais do que você ter uma permissão de trabalho, ou um visto de trabalho, você ter a opção de um green card. Só que você tem alguns critérios que você precisa saber se você é elegível, se você corresponde a esses critérios para que você possa vir para cá. Eu acho muito importante que a gente olhe para a nossa dinâmica do dia a dia e entenda o seguinte: profissões onde eu tenho um número muito grande de concorrentes, é mais difícil a gente ter um sponsor, tá? Aonde eu tenho muita oferta, né? Ou seja, melhor dizendo, quando eu tenho muita demanda, eu vou ter pouca oferta, e assim vice-versa. Então, entre uma enfermeira ter um sponsor e um publicitário ter um sponsor, a probabilidade de uma enfermeira sempre vai ser maior em detrimento de uma pessoa da área corporativa. É importante que você tenha isso em mente. E por que eu estou dizendo isso? Você está colocando um balde de água fria no meu sonho? Muito pelo contrário. Eu só quero que você fique alerta das pessoas que possam te vender gato por lebre, tá? Não estou dizendo que é impossível, porque existem muitos vistos aqui que você pode ser elegível, você pode buscar empresas que, de repente, você tenha uma solução, então você tem que mostrar que, de fato, você é diferenciada dos demais, para que ele realmente invista em você e traga você para cá. Esse é o ponto, tá? Então, só para a gente finalizar, eu vou aqui passar rapidamente algumas coisas só para a gente consolidar o que a gente já conversou. Então, aqui são as perguntas que comumente as pessoas me fazem. Sou engenheira e tenho mais de 10 anos de profissão. Posso estudar tudo de novo e trabalhar nos Estados Unidos? Não preciso estudar tudo de novo, porque você só precisa fazer a prova. E, dependendo do estado que você for, talvez esses 10 anos pode ser aceito como uma moeda de troca, como eu falei para você, mas precisa ter a proficiência da língua, por exemplo. Para iniciar o processo de validação do diploma, eu posso iniciar mesmo estando no Brasil? Deve iniciar estando no Brasil. Por quê? Porque às vezes a gente vai precisar de documento da universidade. Você estando lá ajuda muito. Sandra, mas eu não estou. Você vai ter alguém lá que vai poder nos ajudar, né? E hoje, tendo o serviço eletrônico, ajuda muito. Mas quando a universidade dá umas engripadas, é legal que você esteja lá para poder dar esse suporte. Com o diploma validado, já posso começar a trabalhar? Não, se você não tiver visto de trabalho, não. Uma coisa não conversa com... Elas estão interligadas, uma precisa da outra. Se você não tem visto, você não consegue trabalhar. E a depender da profissão, se você não tem a licença, mesmo com visto, você não consegue trabalhar na sua profissão, ok? Obtive uma licença de trabalho em Nova York, posso trabalhar em qualquer outro estado? Depende do que você está dizendo. Se ele tiver um acordo em outros estados, sim. Se ele não tiver esse acordo, você não conseguirá. Então, sugiro que antes de você sair se apresentando em outros estados, confira se a sua profissão ela tem reciprocidade em outros estados, essa licença que você adquiriu. Estou sendo contratada por uma empresa americana. Preciso fazer a validação do meu diploma? Lembra que eu falei? Precisar? Não precisa. Mas é legal que você apresente um documento que pode te beneficiar no futuro, para uma promoção, seja ela de cargo, seja ela de salário. Que tipo de validação é preciso nos Estados Unidos para fazer um mestrado? Para que você realize um mestrado, o título que você vai ter da sua Academic Evaluation vai ser o Course by Course. Premissas essenciais que você precisa ter. Ter claro o seu objetivo profissional e pessoal, saber em qual estado se estabelece que você vai se estabelecer profissionalmente, montar uma estratégia de curto, médio e longo prazo. E aí você tem possibilidade, você tem alternativa. Eu quero ser nutricionista. Nutricionista só tem que ter mestrado. Então, não vou trabalhar? Você pode trabalhar como técnica, como assistente.
ganhando um salário razoável. Então, tem formas de você fazer isso. Pesquisar, analisar e checar as melhores opções antes de realizar qualquer processo. E outra coisa, precisa ser paciente, crítico e persistente. O não aqui não é um não definitivo. Muitas academic evaluations vieram de forma equivocada e a gente devolve, a gente vai lá, não, está errado, vocês não fizeram a parte de vocês, tem crédito aqui que vocês deixaram de avaliar. Se essa agência te deu esse crédito, eu posso buscar outra? Pode buscar outra. Então, tem que ter persistência, tá? E aqui, gente, fica o meu agradecimento. Eu falei mais do que pobre na chuva, né? Então, assim, espero que, de fato, vocês tenham aproveitado, que eu tenha trazido para vocês informações que possa ter contribuído aí para um caminho promissor para vocês. Tá bem? Eu vou tirar aqui a apresentação agora. Espera aí, deixa eu aqui. Sandra, que máximo. Muito obrigada por esse presente que você deu a todos nós, a quem está aqui presencialmente, quem está online. Essa live também, essa aula vai ficar gravada no YouTube do Grupo Mulheres do Brasil, então todos podem assistir depois. Muito obrigada, Danilo, por mais uma vez abrir as portas da LBV para nós. Alegria, voltem sempre. Obrigada, Vanessa, pelas fotos. Obrigada ao Comitê de Empreendedorismo por todo o trabalho, ao Comitê de Eventos, ao Comitê de Comunicação, a nossa líder, Eliane Garcês. E como não pode acabar, nós temos 2 presentes para todo mundo. Um é um presente da Sandra, que a gente tem o QR Code, que também vai ser deixado nas nossas mídias, que é o QR Code onde tem todo o e-book de tudo que foi passado hoje. A Sandra também está dando desconto para quem for fazer o curso com ela e falar que participou dessa Masterclass, que é do Grupo Mulheres do Brasil. Quando for lá, não esquece de falar isso, hein, gente? Isso é muito importante. E também, agora, a LBV, que tem um convite maravilhoso, e é mais um presente para todo mundo, e a Bruna vai vir aqui falar com vocês. Então, muito obrigada. Obrigada, Priscila. Olá, tudo bem? Tudo bem, Sandra? Obrigada aí por estar participando dessa conversa tão importante. Meu nome é Bruna, eu sou coordenadora de programas socio-humanitários aqui da LGW, e ainda aproveitando, né, o assunto tão importante que a gente está falando sobre educação, eu queria convidar vocês também para o nosso curso EBAD, né? Para quem não sabe, a gente tem aí o programa Enseja, né? Ele acontece lá no Brasil. Ele é um programa para dar o diploma do ensino médio para as pessoas que não tiveram a oportunidade de concluir. E nós temos esse programa aqui em Nova York também, aqui nos Estados Unidos. O Enseja, ele acontece aqui nos Estados Unidos, é o Enseja Exterior, que chama, é diferente do Enseja Nacional, lá no Brasil. E a LGW oferece um curso à distância para brasileiros para conseguir concluir o exame do ensino médio. Então, a gente vai dar início a esse programa agora, em junho, e aí, se vocês tiverem quiserem mais informações, quiserem participar, conhecem pessoas, né, que gostariam de participar, eu peço aí para entrar em contato com a gente, podem entrar pelo site lgw.org, e aí lá vocês podem fazer o cadastro para quem estiver interessado. E outra coisa também, acho que para não se alongar, né, aqui é um último recado que eu queria dar para vocês, a gente vai ter o nosso próximo workshop aqui no escritório da LGW, aqui em Nova York, e vai ser com a Karina Galvão. Ela vai dar um workshop sobre consultoria de previdenciária. Então, para quem quiser saber sobre a aposentadoria do INSS, análise de documentos e benefícios, a gente vai estar aberto aqui no dia 3. A gente vai colocar mais informações também no nosso e-mail, no nosso site, e aí, quem quiser também entrar em contato com a gente, pode entrar em contato direto comigo, na verdade, bruna@lgw.org, tá certo? Sandra, muito obrigada. Obrigada por participar aí. Ao Grupo Mulheres do Brasil também, muito obrigada pela presença. É só o início de várias parcerias nossas aí. Obrigada, pessoal. Boa noite.